No vídeo de hoje nós vamos responder a 3 perguntas. A primeira, existe uma maldição no segundo casamento? A segunda, se um primeiro casamento não deu certo, o segundo também não vai dar certo? E quais são os maiores problemas de um segundo casamento? Olá família, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo, você está no Manual do Casamento. E hoje nós vamos abordar um assunto extremamente importante. É importante para quem está em crise no seu casamento, está ponderando buscar a felicidade em um outro relacionamento. É importante para quem já se separou e agora começou a surgir pretendentes para um segundo casamento. E é importante para quem se casou uma segunda vez e de repente se pergunta, será que eu fiz a melhor decisão? Bem, nós vamos responder essas 3 perguntas. E uma coisa importante, eu quero dar um anúncio agora, falar com quem me acompanha aqui no Manual do Casamento há muito tempo. E eu sei que esse anúncio vai demorar ali 2, 3 minutinhos. Então, eu separei o vídeo por capítulos e a resposta que você está procurando está já no próximo capítulo. Se você não quiser ouvir o comunicado que eu tenho para passar a todos que me acompanham, é só você clicar para o próximo capítulo e você já vai obter a resposta que você espera. Você sabe da minha preocupação em ajudar casais a restaurarem seus casamentos. São 10 anos produzindo vídeos só aqui no YouTube. Para quem se torna membro, são quase 2.000 vídeos que nós temos disponíveis para quem se torna membro, que não está mais disponível para o público em geral, é exclusivo para membros, que são vídeos que mostram toda a evolução do Manual do Casamento desde 10 anos atrás até hoje. Você sabe da quantidade de programas que nós desenvolvemos ao longo desses 10 anos, sempre buscando melhorar a comunicação, a didática, para ajudar você a restaurar o seu casamento. Você sabe que nós temos hoje a pousada terapêutica Recanto das Estações, a primeira pousada no Brasil direcionado para casais em crise. Sim, e gratuita. Olha só vai ficando melhor, né? E agora nós fizemos um aperfeiçoamento de um programa que já é sucesso aqui no Manual do Casamento, chamado Recomeçar. O programa Recomeçar, ele era uma evolução do programa Meu Deserto, que era um programa onde nós ajudávamos pessoas em 40 dias a superar a dor inicial de uma separação e se preparar para a restauração do seu casamento. Só que eu via um problema nesse programa que tantas pessoas falam tão bem dele. O problema era que o índice de aproveitamento desse programa era baixo. Então nós tínhamos, de fato, muitas pessoas com resultados bons, mas do número total de pessoas que se inscrevia era baixo. E quando eu digo baixo, próximo ali de 60%, 70%. Você também sabe que eu sempre fiz terapia com as pessoas que buscam a restauração. E então, de alguns meses para cá, eu comecei a desenvolver um novo programa e eu pude fazer testes desse programa. É um processo de autoterapia em cima da plataforma do Recomeçar e os resultados foram incríveis. Eu estou extremamente empolgado com os resultados. E esses resultados é o que me motivou agora a ajustar o programa Recomeçar. Então nós temos um novo programa Recomeçar de autoterapia, de atividades, de acompanhamento diário. Olha, é incrível esse novo programa. Incrível. O programa tradicional Recomeçar, que já vai fazer 7 anos, que ajudou a milhares de pessoas, no final desse ano nós vamos removê-lo. Nós vamos tirar da plataforma e nós vamos disponibilizar para quem for saudosista, para quem quiser conhecer, para membros aqui do YouTube. Mas nós vamos retirá-lo e nós vamos deixar apenas o novo Recomeçar. Esse programa novo tá incrível. Eu pude fazer o teste com algumas pessoas com quem eu fazia terapia e eu pude aplicar esse programa. O índice de aproveitamento de resultados positivos ao final desse programa foi mais de 90%. Eu estou extremamente empolgado com isso. Você pode conhecer esse programa, basta você clicar no link da descrição desse vídeo e assim, primeira sessão totalmente gratuita.
tá? Você não vai pagar absolutamente nada. Você vai conhecer, você vai participar, você vai experimentar. E se você quiser fazer todo o programa, é mais barato do que de graça. Que história é essa, Diego? Você clica no link depois e você vai obter essa resposta, tá bom? Dito tudo isso, nos próximos vídeos eu quero falar mais sobre esse programa, porque eu estou muito empolgado. É o melhor que nós já fizemos até hoje, é o mais excelente, é o que vai trazer mais resultados de transformação, de restauração pessoal. Então, eu vou falar muito sobre ele ainda, mas se você já quiser sair na frente, já clica no link abaixo e se inscreva, faça a primeira sessão totalmente gratuita, experimente. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, tá bom? Dito isso, vamos então agora responder as 3 perguntas. As 2 primeiras perguntas que eu vou responder, elas estão mais ou menos casadas. É a pergunta se o primeiro casamento não deu certo, se o segundo também não vai dar certo, e quais são os maiores problemas de um segundo casamento. A outra pergunta, acerca da maldição, maldição envolve aspectos espirituais, então vou deixá-la por último. Mas essa primeira pergunta, ela é muito importante, ela é pertinente para você que vive ou está pensando em viver um segundo casamento. Por quê? Vamos partir de princípios básicos. O seu primeiro casamento acabou, ou um primeiro casamento acaba, porque ele tem problemas que não foram resolvidos. É essa a premissa. Note que quando você começa um casamento, existe a empolgação, existe a expectativa, existe o fator surpresa para cada etapa que você vive. Existe toda aquela ideologia que se é projetada em torno desse relacionamento. Amor, paixão, essas coisas eu não vou nem colocar em xeque aqui nesse momento. Vamos apenas trabalhar com esses fatores: expectativa, tudo aquilo que você está construindo, a empolgação. Você tem tudo isso no primeiro casamento. E você vai lidando com problemas. Só que você chega em um determinado problema que você não conseguiu resolvê-lo. Se você tivesse conseguido resolver o problema que acabou com o seu primeiro casamento, certamente você não teria abandonado o seu primeiro casamento. Essa matemática, essa premissa, eu acredito que todos vão concordar com ela. Se não tivesse tido os problemas que você teve no primeiro casamento, certamente não teria acabado o seu casamento. Ah, mas houve traição, Diego. Tudo bem, se não tivesse havido traição, não teria acabado o seu primeiro casamento. Ah, mas houve agressão, Diego. Tudo bem. Se não tivesse havido agressão, não teria acabado. A matemática é essa. Se você se dispôs a casar é porque você queria, porque você teve motivos suficientes para isso. Então, quando acabou o seu casamento, a premissa principal é: você não soube resolver esses problemas. Ah, mas foi o outro que me abandonou, foi o outro que quis se separar. Tudo bem, você não teve condições de manter o interesse do outro em você. Você não teve ferramentas para resolver os problemas ou impedir que eles acontecessem. Por causa disso, a gente parte dessa premissa. Um problema foi o que destruiu o seu primeiro casamento. Tranquilo. Agora, nós, quando falamos em um segundo casamento, nós cometemos um erro em imaginar que a estrutura dos casamentos são diferentes. E não são. Note que tudo aquilo que você viveu no seu primeiro casamento, aquilo chama-se casamento. Então, naquilo que você teve dificuldade em perdoar, em ter compreensão, em ter parceria, em ter intimidade, em ter prazer, alegrias e tudo mais, você também vai ter essa dificuldade no segundo casamento. Basicamente, o segundo casamento, ele terá os mesmos problemas do primeiro casamento. Note isso. Segundo casamento terá os mesmos problemas do primeiro casamento. Aí você fala assim: não, Diego, mas agora a minha esposa é outra, agora o meu marido é outro. Sim, mas você é o mesmo. Aquilo que te incomodava numa relação a dois, aquilo que você foi incapaz de resolver numa relação a dois, você continua desta forma.
E aí a gente pensa assim, não, Diego, mas eu aprendi com os meus erros. Não, você não aprendeu. Porque quando você aprende a resolver um problema, você resolve o problema. Se porventura a sua primeira esposa, seu primeiro marido fez algo que te feriu, te magoou, e você não soube resolver isso na época, hoje, se você não o perdoou, se você não restaurou esse casamento, se você não consertou todos os danos que foi causado, significa que você não resolveu esse problema. Existe talvez ainda o orgulho, existe o egoísmo, existe vários fatores que você usa para mascarar. Então você fala assim, eu aprendi. Se isso acontecer de novo, eu vou agir diferente. Não, você não vai agir diferente porque aconteceu já e você ainda não resolveu. Então, os problemas que você abandonou no primeiro casamento, eles vão te acompanhar no segundo casamento. É praticamente isso. Só que agora existe um outro fator. Não estou falando nada da Bíblia, nada de aspecto espiritual. Estou falando de psicologia, de sociologia. Estamos falando de relacionamentos, comportamentos que são fundamentados neurologicamente. Se você não resolveu problemas do primeiro casamento e você adentra um segundo casamento, você agora vai lidar com novos fatores surpresas. Note que existe uma pessoa, você é uma pessoa, que você já sabe todos os defeitos que você tem, todas as dificuldades que você tem, porque você teve um relacionamento com a sua primeira esposa, seu primeiro marido, e você não deu conta de resolver. Perfeito. Agora você entra no segundo, com uma pessoa totalmente diferente. Só que essa pessoa diferente, ela vai mostrar para você que você tem outros problemas, que você tem outros defeitos, além dos que você já identificou no primeiro casamento. E agora o que você vai ter é um acúmulo de frustração que vem do primeiro casamento, de problemas que você não conseguiu resolver, mais os problemas novos do segundo casamento. Partindo dessa premissa, se no primeiro casamento você tinha todos os fatores morais, a empolgação, o emocional, tudo aquilo que fez você lutar o tanto quanto você conseguiu lutar por ele, no segundo você já não tem isso. Então no segundo você tem mais problemas, no segundo você tem mais traumas, no segundo você tem mais dificuldades e no segundo você ainda tem a falta desse fator de acreditar no casamento, que era algo que você tinha no primeiro. Então, o tempo que você vai conseguir resistir aos conflitos, à crise de um segundo casamento, vai ser bem menor do que aquele que você teve no primeiro casamento. Existem os fatores, quando a gente fala, por exemplo, de orgulho e de dureza de coração, que motiva a pessoa a persistir mais no segundo casamento. Eu já ouvi pessoas falando assim, Diego, eu já me divorciei uma vez, eu não vou me divorciar uma segunda vez. E a pessoa suporta coisas 10 vezes piores do primeiro casamento. Só que agora ela não está preocupada no casamento, no matrimônio, na sua vida espiritual. Ela está preocupada em cumprir uma palavra. Eu não vou me divorciar de novo. Ponto final. E, sinceramente, não é essa prerrogativa que vai fazer um casamento ser bom. Não é isso que mantém o casamento. Por essa razão é que eu deixo bem claro. Não é isso que vai sustentar um casamento. Então, quando nós falamos dos problemas de um segundo casamento, é basicamente os mesmos problemas que você teve no primeiro e mais um novo pacote que vem no segundo. E mais a sua própria condição emocional, traumática, que você vai carregar do seu primeiro casamento. Ou seja, quem está pensando em desistir do primeiro casamento para adentrar um segundo casamento, agora você vai ver o que é problema. Diego, mas existe algum cenário que um segundo casamento ele pode vir a dar certo? Porque uma das perguntas que eu quero responder é essa. Se o primeiro deu errado, significa que o segundo vai dar errado? Vamos entender o seguinte. Se você se separou, ou foi abandonada, ou abandonou, e o seu primeiro casamento ainda existe, quando eu falo ainda existe, é porque seu marido, sua esposa ainda está vivo, ou seja, os problemas que você teve ali você ainda não resolveu.
Deste modo, eu posso assegurar para você com todas as letras, o segundo casamento não vai dar certo. Diego, eu tive um primeiro casamento, estava muito difícil, estávamos vivendo em crise, certamente nós iríamos nos separar. Eu julgo que o primeiro casamento não deu certo, mas eu fiquei viúvo, eu fiquei viúva. Um segundo casamento vai dar certo nessas condições? Bem, se houve uma viuvez, sob uma prerrogativa bíblica, agora você tem tudo para consertar no segundo casamento. Obviamente, você não vai consertar com o seu novo marido ou sua nova esposa, mas você vai se consertar. Fazendo um balanço de tudo aquilo que você errou no primeiro e agora sabendo que você vai consertar juntamente com Deus, um segundo casamento pode vir a dar certo. Nessas condições, viuvez, se o cônjuge está vivo, certamente você só vai consertar essas coisas estando com ele, estando com ela. Um segundo casamento significa que isso não foi resolvido. E aí, partindo desse pressuposto, agora nós vamos responder a outra dúvida, a terceira e última. Afinal de contas, existe uma maldição para quem se casa uma segunda vez? E eu vou dizer para você abertamente, existe uma maldição. Quando nós falamos de maldição, antes que você argumente, Diego, mas é porque você não sabe o que foi meu primeiro casamento. Mas, Diego, eu vejo tantas pessoas se casando de novo. Mas, Diego, isso, aquilo. Eu conheço praticamente todos os argumentos que você possa pensar em usar. São 10 anos ouvindo argumentos. Eu até desafio você a me apresentar um argumento novo que eu ainda não conheça. E eu posso dizer para você abertamente, existe uma maldição. Quando eu falo maldição, entenda que em algumas aulas eu uso a seguinte didática para que você entenda o que é maldição e o que é bênção. Bênção é quando todos os fatores parecem que vai dar errado e Deus intervém e dá certo. Isso é uma bênção. Então tinha tudo para dar errado, você não acreditava em algo e Deus abençoa, Deus intervém e então aquilo dá certo. O que é maldição? É quando você olha e você acredita que vai dar certo. Deus intervém e aquilo dá errado. Ou seja, um segundo casamento, por todas as perspectivas que se gera, ele vai dar errado. Simples assim. Eu poderia sustentar isso com vários textos bíblicos. Existem ordens bíblicas expressas dizendo que após a separação de um primeiro casamento, não se deve casar uma segunda vez. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 10, diz isso. Eu poderia citar, por exemplo, outros textos bíblicos com ordens expressas de que não se deve casar novamente e quem se casa novamente está cometendo um pecado chamado adultério. Você pode ver isso em Romanos 7, no verso 3. Você pode ver isso em outros textos bíblicos. Em Mateus 19, Jesus fala a respeito disso. Mas no que diz respeito à maldição, existe Provérbios, capítulo 5, que fala o que acontece com aquele que comete o adultério de se casar novamente, a maneira com que ele vai enriquecer casa alheia, como ele vai atrofiar na sua saúde, como ele vai passar por crises existenciais, como ele vai perder o prestígio, o respeito das pessoas, o olhar carinhoso de seus filhos, a sua moral, vai fazer inimizade com Deus, como ele vai gemer no dia da sua morte. Tudo isso. Mas existe um texto que deixa isso muito mais evidente, que eu quero ler com você. Quando nós vamos para o livro do profeta Malaquias, ele fala algo muito sério em relação a isso. Em Malaquias, no capítulo 2, ele diz bem assim, acerca dessa possível maldição em um segundo casamento. Ele fala assim: ainda façam isso, cobrem o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que Deus já não olha para a oferta e nem aceita com prazer da vossa mão.
Então você pergunta por que Deus não atenta para as orações, para as lágrimas, para as ofertas que é dado a ele. No verso 14, Deus diz assim: porque o Senhor foi testemunha entre você e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal com ela, sendo ela tua companheira, a mulher da tua aliança. E aí aqui Deus vai falando que ele fez vocês dois uma só carne para viverem junto até a morte. E no verso 16 ele diz que detesta o divórcio, ou, como dizem outras passagens, o repúdio, a separação. Deus detesta isso. De modo que aquele que se separa, aquele que abandona o matrimônio, as orações dessa pessoa, Deus despreza. Em outro texto é dito que o marido, aquele que despreza a sua aliança, que mancha o seu matrimônio, as suas orações são abomináveis ao Senhor. Então agora nós estamos falando de uma pessoa, independente da circunstância, ela se dispôs a se casar uma segunda vez. E Deus diz que nem a oração dessa pessoa ela escuta. Paulo ele cita que aquele que está nessa situação de um adultério, porque está adulterando a sua primeira aliança, estando com uma segunda pessoa, que essa pessoa se torna inimiga de Deus. Então nós estamos falando de uma condição onde Deus despreza as orações, que Deus considera abominável uma pessoa que está num segundo casamento, que está vivendo um adultério, orar a ele. Aqui está dizendo que Deus se transforma em inimigo dessa pessoa. E aí você pega todas as referências de Provérbios 5, do que acontece com quem vive um adultério, e aí você pode ter a plena certeza e convicção. Por mais que você busque justificativas para um segundo casamento, por mais que você acredite que agora essa pessoa que apareceu, sabe, é uma pessoa boa, é uma pessoa isso, aquilo, que vocês dão super bem, por mais que tenha tudo para dar certo, ainda assim Deus vai intervir. E isso não vai dar certo. Partindo para o princípio da psicologia, igual eu falei para você, já tem tudo para dar errado. Mas o seu otimismo, o seu positivismo, você acredita que sim, que vai dar certo. Mas não vai dar certo. Então, diante disso, utilizando a experiência de inúmeros casos que eu já vi, utilizando referências bíblicas, utilizando uma experiência dentro da psicologia, eu posso afirmar abertamente para você, o segundo casamento é uma maldição. E aí eu sei que muitos podem argumentar uma coisa relacionada ao fator tempo. Por que eu falo fator tempo? Porque alguns vão dizer assim, Diego, mas eu conheço pessoas que estão vivendo super bem. Calma, existe um tempo. Existe um tempo onde todas as coisas serão descobertas. Existe um fator tempo onde aqueles que hoje estão suportando dores terríveis por causa da aparência, eles vão parar de suportar. E aí tudo aquilo que a Bíblia nos testifica, tudo aquilo que a experiência nos testifica, vai vir às tuas vistas. Então, é o fator tempo. Quando você acredita que é possível viver isso, que é possível você simplesmente abandonar o passado e viver uma novidade, olha, o fator tempo vai mostrar para você que você estava errado. Agora, eu vou responder uma quarta pergunta. Diego, perfeito. Você orientou muito bem as pessoas que estão no primeiro casamento e que estão ponderando um segundo. Perfeito. Eu tenho certeza que com esse vídeo eles vão ponderar melhor. Eles vão buscar ajuda. Eles vão buscar resolver esses problemas. Perfeito, Diego. Você atendeu a essas pessoas. Diego, você ajudou as pessoas que se separaram e estavam ponderando já um segundo casamento. E essas pessoas agora sabem que não é o caminho. Provavelmente muitas vão decidir ficar sozinha. Ok. Mas, Diego, e as pessoas que já estão em um segundo casamento? O que nós fazemos diante disso? Ok. Vou responder para você que está em um segundo casamento. Primeira coisa que eu vou falar para você é: tira esse ódio que você está no seu coração por mim.
Por que eu estou falando isso? Porque eu já recebi, nossa, eu não sei nem contar quantos testemunhos de pessoas que falaram assim: Diego, quando eu descobri, por meio do canal, por meio dos teus vídeos, que o segundo casamento era um adultério, a primeira coisa que eu senti foi raiva de você. Então, eu já vou pedir para você, esvazie o seu coração disso. Porque eu trouxe citações bíblicas, eu trouxe experiências, eu nem sei quem é você, eu não tenho raiva de você, eu não quero agredir você, eu não estou julgando você. Então, eu não tenho nenhum problema com você, muito pelo contrário. Então, a primeira coisa que eu vou te falar, tire qualquer sentimento ruim do teu coração. Segunda coisa, a partir do momento que você entende que você está vivendo um pecado, que você olha para o primeiro casamento e você entende que seu primeiro casamento só acabou por causa do pecado, por causa da dureza do coração, por falta de perdão, por falta de conhecimento, e você entende que você nesse segundo casamento foi totalmente frustrado, tudo aquilo que você tinha de expectativa e que realmente você está longe de Deus, ótimo. Se você entende isso, a Bíblia nos dá uma orientação. A orientação dela é: confessai os vossos pecados, abandonai os vossos pecados, para que você alcance a misericórdia. Todo aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Você conhece esse provérbio. É basicamente esse o princípio. Se você compreende que hoje você está em uma relação que é adultério, que você está se tornando inimigo de Deus, que você está tornando o seu cônjuge inimigo de Deus, então confesse a Deus esse pecado e abandone esse pecado. Diego, mas seria um novo divórcio, uma nova separação? Aos olhos dos homens, sim. Aos olhos de Deus, você simplesmente está fazendo aquilo que é certo. Você está abandonando um pecado e você está retrocedendo. Mas, na verdade, não é um retrocesso, é um progresso. Porque agora você é uma pessoa que vai carregar um testemunho, que vai carregar a graça de Cristo. E certamente Deus vai te ajudar, vai te conduzir em todo o processo de cura que você precisa passar. Então, o conselho que eu tenho para você é isso, dentro do teu entendimento. O conselho que eu dou é: abandone esse pecado, confesse esse pecado ao Senhor, repare todos os danos que você puder, quer seja dessa relação, quer seja da anterior, porque assim você vai alcançar graça. Diego, você não me aconselharia a permanecer nesse casamento? Não. Diego, você não me aconselharia a gente viver como amigos dentro da própria casa, porque nós já temos filhos e tudo mais? Não. Diego, você não me aconselharia a tentar uma terapia de casal para ver se a gente consegue salvar ainda esse segundo casamento? Não. Não te aconselho nada disso. Mas o que eu te aconselho é, se você entendeu, se você compreende, se dentro dos seus valores e princípios você chegou à conclusão de que você está no pecado, meu conselho é aquilo que a Bíblia orienta. Aquele que está no pecado, se arrependa, se converta do teu mau caminho, abandone o pecado, confesse esse pecado ao Senhor para que você encontre a graça. Diego, mas isso serve para todas as coisas, menos para casamento. Constituição familiar. Ei, leia o livro de Esdras e o livro de Neemias, e você vai ver que a nação de Israel fez isso. A nação de Israel não, né? Judá fez isso. Quando eles voltam do cativeiro babilônico, eles haviam constituído casamentos ilícitos, mesmo porque eles viveram mais de 70 anos lá. E diante disso, de um concerto com Deus, eles desfizeram casamentos para que pudessem consertar suas vidas com Deus. Então, o conselho que eu estou te dando é em cima da Bíblia. Basicamente seria isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Se você quiser conhecer o Recanto das Estações, entre em contato conosco pelo WhatsApp. Se você quiser experimentar a primeira aula, terapia para que você faça em casa, um processo de restauração, enfim, eu quero falar tanto sobre o recomeçar, mas eu vou deixar para outros vídeos, tá? Mas conheça, faça a primeira aula gratuitamente, conheça o programa, o link está aqui na descrição do vídeo também. Se você precisar falar comigo, quer tirar algumas dúvidas que talvez o vídeo não tirou, chama aqui no WhatsApp também. E no mais, eu espero te encontrar num próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Até mais, tchau, tchau.